Olá, bom dia. São 6h10 da manhã de uma quinta-feira do dia 27 de abril de 2023. Sobre o que nós vamos falar? Sobre a vida? Não. Sobre as conquistas? Não. Sobre a palavra viva. Puxa vida. Que não deixa de ser, ou eu poderia dizer, a única conquista de uma vida. Sim, porque se eu não me permitir na vida ser uma palavra viva, com toda certeza, puxa vida, eu seria uma folha esquecida. O problema é a gente saber, sim, o que realmente nós queremos viver. Sabendo eu amanhecer, sabendo eu adormecer, sabendo eu entardecer, sabendo eu anoitecer, alvorecer, coisas que Deus esteve a nos conceder, com toda certeza eu vou poder responder a cada coisa que vierem. Vierem. O que eu poderia salientar? Qual palavra eu usar? Qualquer coisa. Qualquer coisa. O importante mesmo é você saber enxergar a linha do olhar de quem estará lhe perguntar. O resto você vai de fato entregar de acordo com que estiverem, sim, a lhe perguntar. Deus não me disse para eu, de fato, enrolar. Sim, enrolar trança aqui, trança acolá, enrola, 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 e virar uma espécie de, puxa vida, de corda que ninguém quer mesmo carregar. Por isso devo eu mesma o meu nome assinar em cada coisa que eu estive a realizar. Não há porque de fato eu prestar, sim, uma espécie de ponte para um outro falar aquilo que com toda certeza o outro não vai alcançar. Eu posso de qualquer coisa falar, sim, isso eu já estive a salientar. Eu nem preciso provar. Eu nem preciso provar que eu sou capaz da minha própria assinatura colocar em tudo aquilo que eu estive a realizar. Sim, porque se eu estive a começar, se eu encontrei meios de continuar, se eu soube a linha do pensamento amarrar, para ninguém me tirar o direito de eu mesma usar os sentidos que Deus esteve a me dar, certamente, alguém querer por mim falar, olha, bem não vai ficar. Sim? Porque se eu autorizar alguém em meu nome falar, imagine só a trabalheira que vai dar. Sim, porque se fosse para alguém em meu nome falar, porque não era essa pessoa que a sabedoria, sim, iria mesmo buscar. Olha só uma coisa que eu jamais mesmo vou poder
explicar como de razoabilidade. A pessoa que esteve a pensar, a pessoa que esteve a agir, a pessoa que esteve a sentir dentro daquele universo ali, e é um terceiro que vai falar por ti. Ah, comigo não. Comigo não gera assim, não. Olha, eu tô aqui. Ah, tô escutando. Então, se eu tenho capacidade vocal, ó, da minha própria fala usar, e por mais difícil que seja você se cansar usando a fala assim durante um tempo assim até se prolongar, por mais difícil eu consigo isso realizar. Sim, é beabá. E se eu precisar de fato de um fonoaudiólogo para me ajudar, isso qualquer qualquer um pode de fato precisar. Também é beabá. Então não há porquê, de fato, do meu lado alguém estar para esse alguém escutar e ele mesmo falar como se eu fosse muda, surda, no lugar. Por isso que é tão difícil muitas vezes, a gente com o doutor falar. Porque pensa que doutor acredita mesmo que ele tem capacidade de no seu cérebro entrar para por ti falar, desconsiderando completamente aquilo que é a sua vida de cunho particular. Que só você é capaz do seu próprio nome assinar. Não existe uma outra maneira de se dar. Ainda que eu venha de fato procuração passar, imagine se essa pessoa vai poder mesmo tratar de assuntos que até há pouco nem sequer sabiam que existiam no lugar. E agora querem até no meu nome falar sobre coisas que eu mesmo estive a trabalhar e a buscar. E que doutor não tem nem condição mesmo de se responsabilizar. Isso, isso eu preciso falar porque não é mentira, é a verdade. Eu não posso, de fato, toda uma vida se me levar a isso me dedicar para de boa doutor chegar e ainda querer por mim falar é meu nome, ele assinar. Olha, o tempo, o tempo que de fato eu estive na idade escolar, o professor, o professor poderia mesmo até lhe ajudar, mas ele não ia ficar o tempo todo na sua mão a segurar, não. O caminho ele iria mostrar para você ser capaz de um texto você formar como beabá. Desse texto você ser capaz de identificar aquilo mesmo que você esteve a realizar. Para analfabeto funcional você não virá. E se é assim que eu estive de fato a aceitar durante o processo de aprendizagem de aqui está, imagine se o divino iria trabalhar para eu meu nome colocar. Imagine. O divino esteve a me ensinar a conquistar. Sim, o meu direito de pensar, de agir, de sentir e toda essa estrutura fazer parte de mim. O divino não trabalhou por mim, não. O que ele me deu foi sentidos de ir e vir. Como é que você pode de fato seguir, se é por aqui ou se é por ali. E foi assim. Por isso que eu posso responder por cada coisa que eu estive de fato a construir, como linha de conduta aqui para eu de fato agir dentro desse universo.
Por isso que eu não me perdi. Eu tenho domínio. E é domínio, domínio daquilo que pertence a mim. Então não tem mesmo como eu deixar uma pessoa em meu nome falar. Ainda que eu venha para ela explicar, fiz isso, assim, foi assim. Isso não é dominar, não. Dominar é aquilo tudo em suas entranhas está. Assim o divino esteve a me falar, me dizendo, se quer sobre o inferno falar, Dona Maria, você tem que deixar toda a sua vida nesse lugar e é lá que você vai entrar. Para tudo aquilo ali você conquistar. E olha, Dona Maria, que fácil não será. Mas chegar a pegar um livrinho sobre o inferno. Ó, dizem que o inferno, meu bebê, é assim. Vai pensar, sentir e agir dentro daquele universo ali. Para aquele fazer parte de ti, você ter domínio. Domínio do ir e vir, saber entrar e sair todas as vezes que for preciso você realizar assim. Por isso que amigos, eu construí, e é construção ali, você compreender que ele esteve de fato a viver daquilo ali, entrar naquele universo e deixar que tudo aquilo ali lhe pertencer. E ele saber que pode confiar em você, que você não vai tirar nada dali. Que tudo aquilo ali está daquele jeitinho ali que ele esteve a construir. E você poder entrar, você poder pensar, sentir, agir e trazer o pensamento dele dali. E dizer para ele, vai ser assim, vai ser assim. Porque você precisa sentir tudo aquilo que eu vou colocar ali. E todas as vezes que eu tiver que agir dentro desse pensamento que faz parte de ti, você vai saber que nunca será para lhe destruir. Eu não fui dizer para alguém me dar uma procuração para eu levantar a questão e assinar nome dele, não. Isso não. Quando vou colocar os infames, porque são infames mesmo, os infames estiveram de fato a construir essa ponte para eles estarem aqui usando de fato tudo aquilo que eles poderiam dar para mim como sentido de vida, ainda assim, eu nunca estive de fato a entrar ali sem dar para aquele que iria assumir, sim, a tarefa de trazer para mim, sem dar para ele, sim, o sentido de que eu iria de fato trazer aquilo que ele estava a definir como bom para si. Mas é sem tirar de mim o direito de existir. Sem tirar de mim o direito de existir. Por isso, o divino sempre me disse, aceite esse nome que deram para ti. Olha, eu confesso que eu até esqueci aquele nome ali. Confesso que esqueci. Elizabeth Maria. Olha, o divino sempre me disse, assim você vai existir. Em qualquer lugar ali. Eles não vão tirar de você o direito de estar ali. E essa porta você vai poder abrir todas as vezes que você quiser entrar ali. Olha, eu confesso que eu não entendi muito bem aquela necessidade
de eu ter de fato aquela existência ali, aquele nome, aquilo ali tudo, não, aquilo era muito difícil para mim, mas era o divino com o seu pensar, com o seu sentir e o seu agir, construindo de fato um mundo para mim, dizendo, olha aqui, ó, esse mundo você entra por aqui, essa chave pertence a ti. Se você aceitar o que eles estão dando para você, eles não vão poder depois tomar de você. O seu registro todinho do que esteve a acontecer vai pertencer a essa que está aí, vai pertencer a você. Assim eles vão poder trazer para você sem a sua identidade morrer. Isso, o divino sempre me disse, é beabá, é básico. É básico. É por isso que quando a gente começa um texto construir querendo mentir, a gente vive essa confusão aí. Cada hora a gente vai construir uma história querendo estar ali, pertencer àquele lugar ali. Mas quando a gente aceita existir dentro do universo que a gente esteve mesmo, ó, a ter o domínio de si ir e vir, você vai falar todas as vezes que alguém lhe perguntar. O que vai mudar é apenas alguma coisa ou outra, porque você não decorou, não. E é isso que muitas vezes a gente não consegue alcançar. É a capacidade da verdade. Você buscar, você não decora a verdade. Todas as vezes que você for falar, é de uma coisa e outra que você vai lembrar. A verdade não é, de fato, um texto enquadrado, não. Isso é decoração de algo. A verdade é um texto livre. Todas as vezes que você for falar de um assunto, você não vai mudar a verdade, mas você vai lembrar de alguma coisa do lugar, uma coisa ou outra, de uma coisa mais importante naquele momento, que não era tão importante naquele outro momento. É por isso que você, de fato, pegar uma pessoa para um depoimento, dar, e aquilo ali você aceitar como sendo algo prático para você não analisar, isso nunca vai funcionar. Porque diversas vezes, que a pessoa falar, e se a verdade ela estiver de fato a salientar, muito mais ela vai poder acrescentar. Muito mais. Porque todas as vezes a mente vai buscar elementos extras, de acordo com o tempo que você está, com aquilo que vão lhe perguntar. É dinâmico o pensar, o sentir, o agir no lugar. Então, como é que você vai uma procuração para alguém dar, para o nome de você falar? Se a pessoa vai decorar o que você vai falar, tentar lembrar, e muitas vezes não vai conseguir nem sequer ligar ao próprio assunto que vão lhe perguntar. Olha, eu não sei em que mundo que nós fomos parar, mas está longe da gente saber de fato um texto fundamental. E eu confesso que eu não estou aqui para enganar, não. Está longe da gente saber mesmo um texto preparar. Porque um texto ele não pode ser solto. Um texto ele tem que se encaixar dentro daquele ambiente. E todas as vezes que você pegar o texto para você olhar, você conseguir de fato encontrar elementos outros que você até há pouco não conseguiu enxergar. É por isso que quando na casa de oração, irmã Elizabeth, que existe lá, santo, naquele lugar que agora,
Santo, é até mais fácil. Aí, quem diria, né, Maria de Cássia, que você um dia ia falar isso. É até mais fácil, você toda hora está lá. E é assim mesmo, você se desdobrar o tempo todo para você agora fazer parte do lugar, aceitando as dores que eles tiveram a lidar. E aceitar não é perdoar nem passar pano, não. Aceitar é todas as vezes que entrar, você ter a capacidade de lidar com o sofrimento. Sem colocar o sofrimento em primeiro lugar. Então, todas as vezes que eu voltar, todas as vezes que eu for estar lá, eu vou poder mesmo. Qualquer texto que eu estive de fato a colocar dentro das 4 linhas que os infames estiveram a me dar, eu vou saber esse texto pegar e multiplicar. Porque o divino me disse, olha Maria de Cássia, se você não aceitar estar lá nas condições de vida que eles estão a lhe dar, embora isso venha representar toda a dor que eles estiveram, de fato, durante esse tempo todo a cultuar na sua vida de cunho particular, você não vai conseguir estruturar aquilo que faz parte de ti. Será do jeito que eles quiserem agir. O divino sempre soube trazer para mim sofrimento, Maria de Cássia, é isso aqui. Mas entrar para existir, Maria de Cássia, é você dar para si o direito de sair dali. Construindo o seu pensar, o seu sentir, o seu agir, e sem tirar de nenhum deles o direito de existir naquele mundo ali que eles deram para ti. Olha, o divino sempre me disse, para eu existir dentro de qualquer ambiente que eles viessem dar para mim, para eu ter o direito de entrar e sair, livre para estar ali. Isso teria que fazer parte de mim, porque assim eu poderia de fato, ter convívio com qualquer um ali. E penso que eles jamais pensariam mesmo que eu iria construir esse mundo para mim, com a sombra de cada um ali. E tudo que eles fizeram eu passar. Durante todo esse tempo que na minha vida eles resolveram entrar. A sombra de cada um está lá. O que eles, o tempo todo, estiveram a realizar para essa daqui, cada um prejudicar. Seja levantando a mão, seja ocultando a mão, seja levantando a mão, seja ocultando a mão. É por isso que, quando o apóstolo esteve a me procurar, querendo de fato, de algum modo, dialogar para o pensamento ele alcançar, na cabeça dele não existia. Não existia aquele universo que o tempo todo estava a falar. Porque uma coisa é a pessoa lhe maltratar sem o outro lhe testemunhar, sem o outro lhe estar. É o tempo todo o outro lhe cercar de um cuidado que você sabe que vai bastar o outro se ausentar, que todo esse cuidado com ele, com toda certeza, vai estar.
Porque o cuidado não é com você. O cuidado é para o outro não ver o que realmente está acontecendo. E o outro jamais acreditar em você. Mas como o divino sempre me disse, o mundo pertence a você. Esse mundo que cada um resolveu dar para você, pertence a você. Quando o apóstolo Paulo quiser saber o que realmente esteve a acontecer, dê para ele a chave do saber, para ele ver o que realmente esteve a acontecer, mas é na perspectiva de você. Porque a dita palavra perspectiva, que um dia eu estive a falar, faz parte da leitura de cunho particular. É você esperar uma ação sobre aquilo que o outro está a enxergar. E como eu não costumo me limitar com palavras que o outro pode até criticar, não estou nem aí. Mas é o pensamento. É o pensamento que eu preciso encaixar. Então, não tem como uma declaração, o outro preparar e eu colocar, vou lá, me atentar e falar, é mais ou menos isso não existe. Quando alguém foi buscar no meio da gente ter a compreensão do básico do lugar, em relação à numeração, ele soube explicar. Olha, eu tenho aqui, pego o outro, coloco o outro aqui, vou juntando, então aqui, ó, vamos criar. E criou algo para a gente buscar sempre, para a nossa vida facilitar. E pedra a gente não carregar. Alguém fala assim, vou deixar 10 pedras lá para você buscar. Custa 1 centavo. Ele dava para ele 1 centavo e ele dava lá o papel dizendo 10 pedras. Você chegava lá e pegava 10. Você não pegava 20, 30, não, 10. A compreensão da vivência, de tanto aquilo se dá, todo mundo sabia linkar aquilo que o símbolo estava a representar com a quantidade de coisa. A simbologia passou a ser uma coisa prática ali, na vivência do dia a dia. Isso não foi decorar, não. Foi conquista do pensar, do sentir, do agir, da necessidade do ir e vir. Você não iria precisar trazer 10 pedras para ali naquele ambiente comercializar para o vizinho comprar. Era muito mais fácil o vizinho na sua porta buscar, do que você trazer para cá e ele enxergar aquela quantidade. Coisa básica. Então, para a gente, um assunto dominar, a gente mesmo tem que com esse assunto lidar enquanto vivência. Não é cair e simplesmente querer, sim, uma coisinha ou outra, pegar um texto, formar e dizer para o outro, é assim, eu vou de fato assinar aqui, que você assina aqui, e por ti eu vou falar. Isso, de fato, é nos enganar. Como eu disse, o meu nome, eu ainda sei assinar. Sim, porque hoje a gente escreve tão pouco. Quase nada praticamente. Puxa, eu nem sei quando foi que eu peguei uma caneta para de fato o meu nome. Colocar assim, só se rabiscar, assim, não.
que eu fiquei tanto tempo sem escrever que eu resolvi pegar uns dias. Sim, quando os infames entraram na minha casa lá, eu falei, poxa vida, eu vou pegar uns dias para eu, de fato, todo dia meu nome. Aí eu fui, de fato, meu nome a ficar assinando. Falei assim, puxa, eu vou treinar caligrafia. E ficava ali, pegava um pedaço de papel, colocava Cássia Maria Oliveira Franco e rubricava. Depois eu colocava Cássia Maria Oliveira Franco Santos e rubricava. Que é diferente. A rubrica aqui de solteira para o nome de casada e rubricava. Fiquei dias fazendo aquilo ali. Porque havia tanto tempo que eu não escrevia o meu nome que eu falei, puxa vida, como é bom a gente se sentir o nosso direito de existir. Aí Elizabeth Maria poderia se encaminhar por ali, livremente. E sabe quem esteve a me pedir para agir assim? Sabe quem esteve? Aquele. Aquele que um dia colocou o dedinho, sim, escrevendo ali, enquanto outros brigavam para apedrejar alguém. Ele me disse, olha Maria de Cássia, coisa boa, né? É a gente poder, de fato, ter o direito da nossa própria vida a assumir, sem ninguém nos tirar o direito de existir. Faço questão do meu nome mesmo. Eu construí para mim, porque eu sei que dentro do meu nome está o meu pleno direito de ir e vir. Aquele direito que o divino deu para mim, quando ele me disse que eu era capaz. Que eu era capaz de viver aqui, com tudo que eu aprendi. Com tudo que eu aprendi. E isso não foi tão simples assim, não. Aqui a gente não consegue mesmo pensar, sentir e agir com a liberdade do ir e vir, não. Tem tantos entraves que a gente ficou assim, sem conseguir muitas vezes até o beabá construir. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Mas eu não vou tirar de mim o que eu construí. Que é o meu direito de ir e vir. Isso pertence a mim. Pertence apenas a mim. Não sou melhor do que ninguém, nem mais sábia, nem menos sábia. Cada um sabe aquilo que tem. Tem gente que tem doutorado, inteligência, um vocabulário vasto, eu não quero isso. Eu tenho isso. Tenho isso. Que pertence a mim. É só isso. Então, não dou a ninguém o direito de falar por mim. Eu não posso falar pelos outros. Eu não falei por ninguém aqui. Mas um pensamento eu construí. E é esse pensamento que eu construí que me deu, de fato, todos esses elementos aí. Como é que eu vou tirar, de fato, o que pertence a mim? Para quem assumir? Se é tão bom assim, faça o que eu fiz aqui. Sim, porque fui eu que fiz, não foi ninguém aqui. Se é tão bom assim, não precisa mesmo assinar por mim, não. Vai fazer o trabalho dentro daquilo que pertence a ti. Mas o que pertence a mim, pertence a mim. Não vou me diminuir. Eu vou existir. E eu existo dentro de mim. Não dou a ninguém o direito de assumir responsabilidade nem compromisso com o que eu fiz. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz cada texto. Não foi ninguém aqui.
Fui eu que cada vídeo sentei e gravei aqui, fui eu. Não existe texto, não existe nada. Existe apenas a minha capacidade de sentar e buscar os elementos que Deus esteve a me mostrar e dizer: vá lá e faça a leitura dentro desse universo aí. É só isso. Nem me preocupo com o que eu vou gravar. Eu não vou nem pensar. Como eu disse, quando é um assunto assim mais de cunho particular, o divino apenas me disse: nós sabemos que nós nunca estivemos a concordar. Eu sinto muito, mas você precisa desse assunto falar. É isso. No mais. Vai lá, que eu tenho certeza de que você vai saber exatamente o que realizar. O divino nunca esteve a fazer o trabalho. Isso é nunca. Ele me ensinou, sim, me ensinou a usar a minha capacidade. Aquela que eu tinha antes mesmo dessa civilização aqui chegar. Foi o que ele fez. Porque ele sabia o que em mim existia. E essa verdade em mim permanecia. Portanto, a verdade em mim não se escondia. Isso, com toda certeza é sabedoria. Aqui a gente vive todos os dias, compreendendo a sua linha. Apenas isso. Bom dia e obrigada.